arrependei-vos e credes no Evangelho. Santo Pod, o podcast que fala de Jesus. Solta a vinheta. Santidade e paz, meu povo. Episódio 11 do Santo Pod. Com o tema oração. Estamos no período da quaresma, né? Então vamos falar sobre oração nesse período. Com ele, Lucas Black, missionário e coordenador do Ministério de Intercessão do JAR. Exatamente. Jovens Adoradores do Rei. Estudante, formando, né? Isso. Psicologia. E um amigo querido nosso aqui do Santo Pod, de muito tempo de caminhada, né? Então, Black, que já conhecia os estúdios aqui, seja bem-vindo. Já tive algumas participações especiais por aqui. Muito obrigado pelo convite. E como a gente falou, né? Então, o tema de hoje é para falar sobre a oração. É para a gente ter vamos dizer assim, um guia, né? Nesse período quaresmal, para falar da importância da oração, por que a gente deve orar, o que é para a gente assim, o que significa oração pessoalmente, né? Para quem a gente deve orar, né? Para que a gente deixe esse guia para a galera que for assistir o episódio, né? Nesse período quaresmal. Na quaresma que a gente fala sobre também caridade, jejum. Então a oração também é um pilar importante para esse período. E abre aspas, que o Papa falou. Isto é um ano dedicado a descobrir o grande valor e a absoluta necessidade da oração na vida pessoal, na vida da igreja e da oração no mundo. Então esse ano o Papa Francisco, né, dedicou a oração, né? Então é o ano da oração para a gente se preparar para o próximo ano, que é o ano do jubileu, né? Quando as portas do ano santo, né? Vão ser abertas, né? Para ser um ano de misericórdia, um ano de perdão, né? Para a gente colocar os nossos pecados para serem perdoados. Então esse ano a gente vai se preparar muito nesse quesito da oração. Então nós temos aqui o Lucas conosco para falar sobre esse tema. Então, de antemão, a gente já tem uma primeira pergunta para você. Antes da gente entrar propriamente dito no tema, a gente tem que falar de alguém que sem essa pessoa a oração não existiria, né? Sim. E aí, os meninos do Dom Pod estiveram aqui no episódio anterior e dizendo eles que se prepararam para essa pergunta como se fossem ser entrevistados pelo jogo, porque é uma pergunta fixa. Então, creio que você já esteve aqui também nos nossos bastidores em tempos atrás, então creio que você vai saber responder muito bem essa pergunta, que é quem é esse Jesus na vida do Lucas? Cara, eu vou até contextualizar um pouquinho, porque há semanas eu já venho pensando e refletindo sobre essa pergunta, eu tenho acompanhado algumas entrevistas, e eu ficava me questionando, cara, e se perguntassem para mim, qual seria a minha resposta? E por graça de Deus, a gente, dentro do JAR, acabou de vivenciar um retiro espiritual interno, certo? E nos momentos de deserto foi dado alguns direcionamentos, né, para a sua oração. E uma dessas perguntas era justamente essa: quem é Jesus para você? Eu não tinha como não lembrar de vocês naquela hora que eu tava fazendo esse momento de oração. E era uma pergunta que eu confesso que eu não sabia responder com palavras muito específicas. Eu achava muito bonito as pessoas que vinham aqui e davam respostas muito rápidas, né? Jesus é meu tudo, Jesus é isso, Jesus é a minha vida. E de fato é tudo isso para mim também. Mas ao mesmo tempo essas palavras não contemplam tudo que ele ainda é, né? E quando eu ficava nesse momento de oração, refletindo sobre quem Jesus é para mim, né? Eu lembrava muito do chamado de Moisés, onde justamente Moisés perguntou para Deus: eu vou lá anunciar em nome de quem? Quem és tu? E Deus respondia: eu sou aquele que sou. Porque não tem explicação. Não tem como a gente tentar definir
numa palavra, num adjetivo, não vai conseguir contemplar tudo. Jesus é simplesmente aquele que é simples e nessa simplicidade tão grande, complexo, porque não é palpável, não é mensurável, né? Então é aquele Deus que se esconde e nesse se esconder se revela. É aquele Deus que nos envia para nos chamar de volta. Então, Jesus para mim é o inexplicável. Posso dizer dessa forma. E o nosso maior exemplo de pessoa, né? Enquanto Sim. humano que foi, de pessoa que ora. Né? Porque tudo que Jesus ia fazer, toda decisão que ele ia tomar, apesar de, sendo Deus, né? já saber de tudo que ia acontecer, né? De todo o plano divino e tal, tudo que ele ia fazer, antes de fazer, ele se retirava para orar, né? Então a gente tem também na pessoa de Jesus Cristo esse nosso maior exemplo, né? de pessoa, do porquê a gente tem que pedir pela vontade do Pai para fazer as coisas acontecerem, né? E aí o Lucas também é consagrado, né, a Nossa Senhora. Sim. Tem um título específico do dia da consagração? Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças, né? A gente, não sei se o Chico é, eu não sei se o Cleison é, nós somos da Nossa Senhora da Visitação, né? Nossa Senhora da Visitação. No momento que visitou lá Isabel, sua prima. E tu, Lucas, né, sendo consagrado a Nossa Senhora, né? A gente quer saber agora um pouco da tua experiência de conversão. Sim. A gente, por já conhecer, já ter ouvido muitas histórias, a gente já sabe mais ou menos alguma coisa, mas agora a gente quer que tu fale assim mais aprofundadamente, né? Pra gente, pro pessoal que vai assistir, como foi essa tua história de conversão, né? Como esse Jesus te pegou e trouxe para ele. E nesse meio onde entra Nossa Senhora, né? Como ela te auxiliou nesse processo de conversão para hoje tu ser esse missionário, coordenador do Ministério de Intercessão do JA. Como é que foi essa história aí? Conta pra gente. Cara, a minha história com Deus começou literalmente através de Nossa Senhora. Eu sempre participei das coisas da igreja, mas eu nunca tive um entendimento, né? Eu nunca tive uma catequese muito, como é que posso dizer, efetiva, eficaz de fato, né? A gente entendia, aprendia a rezar algumas orações, mas aquilo que de fato mudava a nossa história não foi nos apresentado porque faltava um pouco de experiência com Deus. Aquilo que era teórico, algumas vezes a gente conseguia até entender, mas ao mesmo tempo que entendia, não entendia. Justamente por aquilo que eu explicava agora mais cedo. Jesus é tão grande, que se torna imensurável. E aí... Então, desde sempre eu tive consciência de quem era Deus, tive consciência de quem era Nossa Senhora, só que ao mesmo tempo parecia seres distantes, né? Eu imaginava Deus como um ser muito distante da humanidade que ficava olhando tudo lá de cima e ficava julgando. Céu, inferno, céu, inferno. E aí, eu sempre tive uma visão de Nossa Senhora como santa, sim, nunca tive dúvidas sobre isso. Como mãe de Deus, sim, também. Mas uma das coisas que eu tinha muita dificuldade de ver, por mais que eu falasse, eu tinha dificuldade de sentir, era Nossa Senhora como minha mãe. Então, eu entendia tudo aquilo que foi explicado na catequese, eu tinha entendido que ela era mãe de Deus, eu tinha entendido que ela era santa, mas quando falava minha mãe, eu ficava... Mas eu sinto tão distante para ser chamado de filho, que é como se não batesse o adjetivo com a realidade, sabe? E aí, foi num JA, inclusive, antes de eu entrar nessa missão, tive uma experiência no dia 20 de maio de 2019, com Deus, inclusive quem estava conduzindo era a Musa, esse JA. Fui no Planalto Uruguai.
E foi um jarro com o tema mariano, né? E ao final da adoração, a musa ela convidava todos aqueles que sentiam o desejo da consagração a se aproximar do altar do nosso Senhor Jesus. Só que eu não fazia ideia do que era consagração naquele momento. Eu nunca tinha ouvido falar da consagração, nunca tinha ouvido falar de São Maria Grimão de Montfort. Mas naquele momento meu coração ele começou a balançar no meu peito de uma forma completamente diferente. Era uma experiência que eu nunca tinha vivido. Não é bater mais forte, não é bater mais rápido. Eu sentia como se meu coração estivesse dançando dentro do meu peito. E eu ficava pensando, rapaz, o que é isso? E ela continuava chamando, aqueles que sentem o desejo da consagração se aproximem do altar do nosso Senhor Jesus. Era exatamente essa frase. Só que eu não sabia o que era. Eu também não fui. Mas ela continuava falando. E eu venci ela pelo cansaço. Ela continuou falando e eu não fui. Continuei sentadinho onde eu estava, no fundo da quadra. Nesse dia não tinha sido nem numa igreja, tinha sido numa quadra de uma escola. E aí ela convidou todos os consagrados para fazer um círculo ao redor daqueles que queriam se consagrar. E eu vendo aquilo tudo de longe. Beleza. Voltei para casa. Passou-se exatamente 7 dias. Depois aqui. No dia 27 de maio de 2019 eu tive uma experiência no meu quarto. Onde um terço que estava em cima da minha cama caiu no chão. E aí oxe, um terço aqui. Era um terço meu, mas eu não costumava rezar o terço para ele estar na minha cama. Tem aquela parte do meio do guarda-roupa que você deixa... Você bota tudo que exatamente. Perfume, tudo. Ficava lá. E aí eu fiquei... Aí eu me voltei assim para pegar o terço, né? Sem me levantar, apenas virei assim para pegar esse terço que tinha caído no chão. E no que eu toquei nesse terço, é como se o mundo tivesse ficado em câmera lenta naquele momento. E eu senti novamente aquela mesma experiência do meu coração dançar dentro do meu peito. E aí eu comecei a escutar no meu quarto de uma maneira externa, não era tipo uma voz na minha cabeça. Eu conseguia ouvir como se tivesse alguém dentro do meu quarto, de fato, falando as mesmas palavras que a musa tinha falado naquela adoração. Quem sente o desejo da consagração se aproxime do altar do nosso Senhor Jesus. E naquele momento eu comecei a ficar com medo. Ou eu tô ficando doido, ou tá tendo uma experiência muito louca aqui. Realmente esse mundo espiritual existe. Exatamente. E o que não deixava de me causar medo. E eu fiquei em um estado de êxtase na minha cama, onde eu não conseguia me mexer. Não sei se vocês já tiveram a experiência de repousar no Espírito Santo. Eu considero uma experiência muito parecida, porque de fato eu estava consciente, mas ao mesmo tempo eu não conseguia me mexer. Sim. E quando eu saí daquele estado de êxtase, eu lembrava daquela frase: quem tem o desejo da consagração se aproxime do altar do nosso Senhor Jesus. E nesse momento eu lembrei da coisa que era mais próximo de um altar que eu tinha em casa, que era justamente essa parte do meio do meu guarda-roupa, que tinha uma Bíblia, uns 3, 4 textos que eu tinha ganhado na minha vida, que ficava lá aberto no Salmo 91, nunca tinha lido. E aí eu peguei a Bíblia, por gentileza. E eu acredito que naquele dia eu fiz a oração mais sincera da minha vida. Eu perguntei para Deus: Deus, que voz é essa? Quem é essa mulher que está falando? E eu abri em João. Opa, desculpa. Pode trazer esse papel para cá. Aqui tem um monte de anotação. Que fica no meio do guarda-roupa. Deixo lá também. João capítulo 19. Versículo 27. Deixa eu encontrar aqui. João capítulo 19, versículo 27. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe.
como é que o João Vessi fala? Como o João fala? Vai te converter, rapaz. Depois dessa, se a pessoa não se converter... E ali pela primeira vez eu senti através de Nossa Senhora o amor de uma mãe. E eu me vi como filho de Nossa Senhora. Numa experiência onde eu tive no meu quarto, onde acredito que pela primeira vez eu fiz a oração mais sincera do meu coração, num momento de medo. Era de madrugada. E eu não estava no momento de oração, nada. Eu estava mexendo no celular. Simplesmente o texto caiu. E eu também abri... não sabe explicar por que o texto estava lá, né? Não sei. Antes de tu chegar no quarto, Nossa Senhora colocou lá na cama o texto. E aí, quando eu li isso, era o próprio Jesus me respondendo. Literalmente a palavra de Deus me falando. E por incrível que pareça, estava marcado na parte da Bíblia: eis aí a tua mãe. Porque tinha sido uma das aulas da catequese que a gente tinha tido recentemente e que mesmo assim para mim não tinha entrado na minha mente como algo... Feito sentido, né? Ainda não tinha feito sentido. Porque por mais que a gente tinha entendido na teoria que ela era nossa mãe, na prática ainda me parecia muito distante. Certo? E aí a gente entra nessa questão da oração. Foi a oração mais sincera que eu fiz na minha vida até aquele dia. E não foi a oração mais bonita. Não foi uma oração com grandes palavras, com grandes frases. Simplesmente eu perguntava para Deus: Senhor, se isso aqui é realmente espiritual, quem é essa mulher que está falando? Que voz é essa? E Cristo respondeu ao discípulo: Filho, eis aí a tua mãe. Eis aí a tua mãe. E, pegando esse gancho aí, também tem outra frase do Papa, né, outro texto do Papa que ele fala a respeito desse ano, né, de preparação para o jubileu do próximo ano, que ele fala assim: um ano inteiro dedicado à oração. E que melhor mestra poderíamos ter do que a nossa Santa Mãe? Coloquemo-nos na sua escola, aprendamos com ela a viver cada dia, cada momento, cada ocupação, com um olhar interior voltado para Jesus. Alegrias e dores, satisfações e problemas. Então, se a gente tem na pessoa de Jesus Cristo, nosso exemplo maior é de pessoa que ora, né, que reza, que pede pela vontade do Pai, nós temos também Maria, o maior exemplo que a gente tem como intercessora, como mãe, como aquela que acolhe, como aquela que se coloca à disposição para ajudar, né? Então, da forma como Nossa Senhora se apresentou para o Black, né, como mãe, é a mesma mãe de Jesus, né? A mãe que cuidou dele, a mãe que ajudou Jesus a ele se tornar, né, a completar o plano de Deus, né? Então, Nossa Senhora, como nossa mãe, também ela vai nos ajudar nessa nossa caminhada, né? Se mostrando como mãe, como intercessora. Então, é isso, né? E eu acho muito interessante quando a gente fala de intercessão, né? Intercessão, existe dois tipos de intercessão, né? A intercessão de intervir, exatamente isso que Nossa Senhora faz por nós, isso que Nossa Senhora fez nas bodas de Caná, interviu por aquele casamento, né? Estava acontecendo um problema, Nossa Senhora interviu para achar uma solução para aquele que tem todas as soluções. E também existe a intercessão matemática, que é a união, o momento onde dois corpos se encontram, né? Aí tem a diferença: intercessão com C, intercessão com 2S, uma intercessão matemática, outra intercessão de intervir. Sim. Agora que eu entendi. Sim. Entendeu agora, né? Entendi. Quem está em casa está conseguindo acompanhar o raciocínio? Entendi. E assim, eu não sou da área de exatas, longe disso. Mas eu gosto muito de usar esse comparativo porque, vamos para a interseção matemática. Existe o corpo A e o corpo B, certo?
duas coisas diferentes. Sim. Mas o ponto onde eles se encontram... Tem alguma coisa que eu possa rabiscar? Eu me lembrei muito das minhas aulas de matemática, geralmente fazia com círculos, né? Exatamente. Fazia um círculo assim, aí o outro círculo, aí pega aquela parte que Ó, a eles... caneta ali, ó. Pode pegar A parte que eles se juntam. Existe o corpo A e o corpo B. Isso aqui era para ser um círculo, tá, gente? Um círculo aqui e outro círculo aqui. Dois corpos diferentes. Mas ao ponto que esses corpos eles se encontram, o A e o B, tem uma partezinha aqui no meio que é chamado de interseção entre esses dois corpos. Certo? Entre essas duas entidades diferentes. Isso aqui é chamado de interseção dentro da matemática. Dentro do português, da língua portuguesa, a interseção está voltada, interligada ao ato de intervir, né? De interceder. Sim. Então, quando algo está realmente com algum problema, existe alguém que vai lá intervir, solucionar esse problema, não por suas forças próprias necessariamente, mas para conduzir aquela situação para quem tem autoridade para resolver aquilo. Certo? E na minha opinião, Nossa Senhora ela foi a maior intercessora em todos os aspectos, seja na área matemática, ou seja no português, seja no espiritual. Por quê? Jesus ele é todo Deus e todo homem. 100% Deus, 100% homem. E onde a divindade e a humanidade se encontrou aqui na Terra, no ventre de Nossa Senhora. Foram duas essências que a filosofia vai dizer, né? Sim. Duas essências, duas naturezas em uma só, que se encontraram no seio, no ventre de Nossa Senhora. Então começa a intercessão de Nossa Senhora, começa por aí. Por início, uma intercessão matemática, por assim dizer. Sim. Mas que tem como objetivo intervir pela humanidade. Encontrar a solução para os nossos problemas, não por força própria, mas para conduzir para aquele que tem a solução de todas as coisas. Então, uma das perguntas que se fazia no início, obrigado, minha obra de arte vai ficar aqui registrada. Uma das perguntas que vocês faziam no início era por que orar e para quem orar? Né? E é um dos grandes debates entre as religiões. Por que eu vou rezar pelos santos, para os santos? Por que eu vou pedir intercessão se eu posso falar diretamente com Deus? Ora, mas São Luís Grimond de Montfort ele falava isso. Se Deus, que é Deus, quis vir a nós através de Nossa Senhora, quem sou eu para procurar outro caminho, se não for esse? E o próprio Cristo nos ensina o porquê a gente deve recorrer aos santos. Eu não vou lembrar qual é a passagem agora, de cabeça, mas todos vocês conhecem a passagem da transfiguração de Jesus. Sim. Certo? E aí tem dois pontos que a gente pode adentrar sobre a oração nisso, mas eu vou me conter nesse primeiro momento. A parte da transfiguração, onde Jesus ele se revela para aqueles 3 discípulos, mas ao mesmo tempo que ele se revela, existem outros 2 seres que aparecem, outros 2 profetas. E eles aparecem para direcionar Jesus na sua caminhada aqui na Terra. Ora, se Jesus é Deus, por que ele foi pedir ajuda para outras pessoas que eram os santos daquela época? Sim. Jesus mesmo ele precisou dos santos daquela época. Moisés e Elias, salvo me engano. Sim. E aí falam, os mortos não podem ouvir as nossas orações. De fato, aquele que está morto não ouve. Mas aquele que realmente crê em Deus tem vida eterna em Deus. Então, os santos vivem em Deus. E eles podem sim escutar nossa oração porque eles vivem, não estão mortos. E nisso eles podem interceder e nos ajudar
a função dos santos é justamente nos mostrar que existe um caminho de santidade. Ora, por que foi Moisés e Elias? Porque eram os maiores profetas para aquela geração. Sabiam exatamente quais eram as dificuldades que Jesus estava encontrando na sua carne, as perseguições. Então, quando nos pedem para a gente adotar um santo de devoção, é justamente aquele santo que a gente mais se identifica. Aquele santo que você vê que vai te ajudar e te direcionar para aquele que é o fim último. Os santos não estão ali para receber a glória para si, para reter as orações para si, não. É para levar tudo para Deus. E são como ajudantes. Não são como seres divinos no sentido de se igualar com Deus, não. São pessoas como nós. Mas pessoas como nós que descobriram o caminho. E ora, se ele descobriu o caminho, é claro que eu quero seguir aquele mesmo caminho. Eu não sou o bichão, como diz o povo, para querer inventar meu próprio caminho. Mas eu sei que tem um caminho aqui, já foi aberto para mim. Eu vou pegar por meio da floresta, que eu não sei o que eu vou encontrar, sendo que tem uma estrada bem aqui. Então, a missão dos santos são essa. Então, quando a gente reza pelos santos, a nossa oração ela sempre é voltada para Deus. A fé cristã, a fé católica, ela é cristocêntrica. Então, todas as nossas orações, tudo que a gente faz dentro da igreja ou fora dela, mas para quem é católico, para quem é cristão, é para Deus. Com Deus, para Deus. Não existe outra finalidade. A oração é única e exclusivamente para Deus. Pode passar por caminhos, que são os intercessores. Mas a finalidade é uma só. Então você está dizendo que o santo pode interceder por nós, né? Os santos podem interceder por nós. Cara, essa foi maravilhosa, velho. Eu estava esperando um momento aqui. Essa foi maravilhosa. Eu vi aqui que estava aparecendo. Não, vou aproveitar que o santo pode. Então, não, mas é verdade o que ele está dizendo. Brincadeiras à parte, mas os santos, sim, são nossos intercessores, né? Nossa Santa Maior, por assim dizer, né? Sim. Nossa Senhora. E aí, e acima dela, o próprio Cristo, né? E abaixo dela, todos os outros santos que a gente conhece, nossos santos de devoção. Então, se vocês ainda não têm um santo de devoção, procure aqui na Panorâmica. Procurem um santo de devoção e acreditem. Porque o santo pode. Pode. Interceder por nós. E é interessante isso que o Lucas falou, porque, tipo, eu tenho uma recordação de muitos dos meus avós serem aquelas pessoas mais apegadas com os santos. Sim. A gente percebe muito assim nos avós, tipo, quase todos eles têm um santo de devoção. Sim. E aí, meio que, não sei se historicamente ou o que aconteceu, eu percebi que os nossos pais, assim, nessa escala de idades, nossos pais já não tinham tanto essa devoção aos santos. E acabou que a nossa geração, assim, na nossa faixa etária, voltou a ter essa devoção aos santos, talvez até pelos livros, pelos acessos aos livros dos santos, as biografias. A gente pôde ver que muitos deles, na sua humanidade, traziam um testemunho muito parecido com o nosso. E aí, voltando também para Maria, Maria passou por um tempo em que meio que a igreja ficou naquela... Acho talvez até um erro catequético. Não sei se eu vou ser herege falando isso, um erro catequético, de não esclarecer muito bem o papel de Maria dentro da igreja católica. E graças a Deus hoje a gente pode ter esse discernimento da importância de Maria conduzir a nossa caminhada para Cristo. Hoje acho que a gente tem essa noção mais clara dessa importância dela. E dentro disso, aproveitando também o tempo propício da quaresma, né, Blank? A gente sabe que a oração é um dos pontos principais da quaresma, mas nem tanto da quaresma. Da vida. Da vida, né? Para que a gente viver essa caminhada bem firmemente, a gente precisa muito da oração. Eu queria que você falasse o que você entende como oração
o que significa para você, assim, no íntimo mesmo do Lucas. O que é essa oração para o Lucas? Como é que eu faço essa comunicação com Deus através dessa oração? Pegando o gancho dos santos, Carlo Acutis, ele costuma dizer que a oração ele é simplesmente um olhar para o alto, né? Eu vou um pouco além, não discordando de modo algum de Carlo Acutis, longe disso. Mas eu vejo a oração como um olhar não só para o alto, mas um olhar para si, certo? Não como um olhar egocêntrico, né? Mas um olhar onde o livro que está atrás de você aí, São João Paulo II, Teologia do Corpo, explica muito bem sobre isso. Teologia do Corpo, o estudo de Deus, teologia, através do corpo. Só um parêntese. A gente terminou aqui esse curso que eu saí? Não. Não vamos terminar não, né? Fecha. Porque assim, o próprio catecismo nos ensina de que a oração ele tem três verdades, né? Três funções. Deixa eu pegar aqui, para não falar besteira. Oração como dom de Deus, a oração como aliança e a oração como comunhão. A oração ela tem essas três finalidades. Primeiro, a oração ela é um dom de Deus. É algo que nasce no coração do homem, mas não pelo coração do homem. Nasce primeiramente pelo coração de Deus. É sinal de aliança, que nos lembra da aliança que nós temos com Deus, do chamado que Deus nos fez. E é sinal de comunhão, porque ali eu me conecto com Deus e ali eu me torno um com Deus. Uma comunicação, certo? E aí, por que eu falo isso? Talvez pode parecer para alguns até herege falar, mas eu vejo a oração como um olhar primeiro para si. A própria Quaresma nos convida a ter esse olhar reflexivo sobre a tua própria vida. Eis o tempo de conversão. Sim. A primeira liturgia do dia da Quaresma é literalmente sobre nos lembrar quem somos, antes de mostrar quem Deus é. Lembras que é pó, e ao pó retornará. E nesse olhar para si, a gente encontra a nossa miséria. A gente vê que nós não somos nada. E aí sim a gente consegue ter um olhar para o alto, onde tenta encontrar aquilo que nos falta. Porque quando a gente olha para dentro de si, a gente vê que nada somos. E aí nasce um vazio. E é justamente nesse vazio onde existe uma sede do nosso coração de ser completo. E novamente o catecismo nos diz que a nossa oração é a sede de Deus, com o encontro da sede de Deus com a nossa sede. Santo Agostinho já dizia: te procurava fora, mas sempre esteve dentro. Então, quando eu falo que a oração ela é um olhar para si, um olhar para dentro, é justamente porque a oração, São João Paulo II vai dizer isso na Teologia do Corpo, que a oração nos revela quem nós somos e por isso revela quem Deus é. Porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livro. Esse livro, especificamente, ele tem uma leitura muito difícil, porque é muito acadêmico. Exatamente. Só que Christopher West, salvo me engano, ele conseguiu fazer um maravilhoso resumo desse livro, conseguiu explicar ele de forma muito didática. E ele nos ensina justamente isso, que a oração ela nos revela quem nós somos e por isso nos revela quem Deus é, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando a gente olha para dentro de si, a gente olha para aquilo que realmente nos faz humano, na essência da palavra a gente encontra aquele que é Deus. E sobre isso que o Black falou, né, da imagem e semelhança, né, posso dizer assim,
se eu tenho alguma passagem, essa é a minha passagem, né? Sim. Que é Gênesis 1:26, eu acho, né? E Deus disse, façamos, né, O homem. o homem a nossa imagem e semelhança, né? Então, eu creio, sim, pessoalmente falando, que a oração é justamente essa ligação, né? Quando a gente entende o que é oração e ora para Deus, a gente volta a esse nosso estado original, entendeu? De ser Perfeito. imagem e semelhança. Então, quando a gente tem uma rotina de oração, né, que a gente entende que Jesus está com a gente, né, que a gente tem intercessores, a nossa vida, as nossas ações se modificam a tal ponto que a gente volta para esse lugar original, né, de ser imagem e semelhança. Então, a oração, ela nos faz voltar a esse estado. Ela, como o Black falou, né, ela faz com que a gente entenda que Jesus é esse tudo, né, esse todo que nos preenche. E nesse preenchimento a gente volta a ser imagem e semelhança, né? Façamos o homem. Então aí a gente já vê a Trindade falando, né? Exatamente. Deus não fala. No plural. Vou fazer o homem, né? Façamos. Então ali tudo de Deus é nessa Trindade, né? É a partir dessa Trindade. E Jesus, a segunda pessoa, né? Mesmo ali humano, né? A gente passa a entender essa questão de ser imagem e semelhança pela oração na pessoa de Jesus. Então, por isso que ele é o centro, né? Então, Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo para que a gente tivesse um exemplo de como... um exemplo de condução de vida, como a gente deve agir, como a gente deve se comportar, como a gente deve orar. É por isso que eu falei lá no início, né? Jesus não fazia nada antes de orar. Então ele se retirava, ou subia no monte, ou ia para outro lugar. Então ele passava um tempo orando para decidir o que ele ia fazer. Sim. Então, para que maior exemplo que esse, né? Do próprio Deus que se fez carne e que habitou entre nós, e que rezava e que orava todos os dias para saber qual era a vontade do Pai para ele. Ele já sendo Deus, 100% Deus, 100% homem. Então, a importância, o entendimento da oração é esse. O próprio Deus, que se fez homem, orava, né? Então, se a gente quer saber qual o propósito da nossa vida... Eu fico imaginando né? Jesus orando. Deus, pelo amor de mim mesmo. O que eu devo fazer agora? Me dá uma saída para essa situação. Você falava de Gênesis. E depois dos evangelhos, Gênesis é o meu livro favorito da Bíblia. Porque para mim ele responde os maiores questionamentos da humanidade. E eu, como da área da psicologia, eu posso dizer que um dos maiores questionamentos da humanidade é: quem eu sou? Para que eu vim aqui? Sim. De onde eu vim, para onde eu irei? E Gênesis responde isso. Fácil. Quem eu sou? Filho de Deus. Sim. Imagem e semelhança de Deus. De onde eu vim? Vim de Deus. Para onde eu vou? Para Deus. Essa é a missão do homem na Terra. E acho que é o melhor lugar que explicita isso é no livro de Gênesis. Então eu gosto muito desse livro porque ele me faz ter essa reflexão onde, se as pessoas compreendessem isso, acho que todas as crises de identidade que existem no homem seriam curadas. Porque aqui a gente entende quem nós somos, de onde viemos e para onde iremos. Então, oremos para isso, né? Na Oremos verdade, por esse entendimento. a oração, assim, eu vejo como uma metáfora, assim, uma metáfora para mim. Eu comparo, às vezes, a oração com um cordão umbilical, que é onde a gente se nutre de Deus, né? Sim. Muitas vezes a gente precisa desse momento de oração. Muitas vezes não, sempre a gente precisa desse momento de oração, porque muitas vezes acho que a gente se sobrecarrega tanto da condição humana mesmo, Sim. das preocupações, das dores, que a gente precisa desse cordão umbilical para nos ligar no divino e poder trazer aquela fagulha de força para a alma, para a gente
continuar na caminhada, para a gente continuar seguindo adiante nesta união com Cristo. Isso é tão complexo porque, assim, se a gente parar para analisar toda a história da humanidade, em todos os povos, todas as tribos, por mais distante que seja, na mais pré-história que seja, tinham ali desde sempre sinais de uma crença. Sim. Seja da Oceania à Europa, à Ásia, à América, aonde o homem pisava, deixava sinais. E desde a mais primitiva. Desde a mais primitiva. Deixava sinais de sua fé, que existia algum tipo de religião, por assim dizer, né? Então, assim, em todos os povos existe uma religião. Em todas as épocas. Isso nos prova que, desde sempre, independente do tempo, o homem sempre procurou a Deus. Sempre procurou a Deus. Seja no povo mais distante dos indígenas mais fechados ao grupo mais desenvolvido, à sociedade mais desenvolvida. Todos procuravam uma resposta, porque todos, a partir do momento que tinham consciência da vida, pensavam, cara, não é possível que isso aqui tenha sido do nada. Então, se torna óbvio que existe um ser maior. Desculpa os meus amigos ateus, mas a própria história nos prova que a partir do momento em que o homem teve consciência da vida, teve algum tipo de entendimento, de intelecto, ele conseguiu compreender que existe algo maior, né? Isso é colocado até mesmo nos filmes de ficção científica. Eu amo filme de ficção científica, não sei se vocês já assistiram. Eu só não gosto de terror. Quando existe aqueles encontros entre seres humanos e extraterrestres, sempre tem duas sociedades envolvidas. Até mesmo nos extraterrestres existem algum tipo de religião dentro dos filmes. Então, de forma consciente ou inconsciente, a gente replica isso até na ficção. A partir do momento em que um ser ganha consciência, ganha intelecto, ele compreende que existe um Deus. Então, assim, compreender Deus não precisa de fé necessariamente. Compreender que Deus existe não é algo que depende de fé. Desculpa novamente aos meus amigos ateus. É só ter um pouco de inteligência. De entendimento Exatamente. A própria história, ela comprova isso. do que existe ao nosso redor. Né? Eu costumo dizer que precisa ser muito cético para não acreditar em Deus. Mas também precisa ser muito cético para não acreditar. Porque precisa ser muito crente que o universo possa fazer tudo isso do nada. Simplesmente. Eu sou cético demais. Sem ter tido um criador, né? Eu sou cético demais para não acreditar em Deus. E dando aqui continuidade, antes da gente, a gente vai falar sobre o JA, Sim. do que você faz lá no JA especificamente. Mas antes da gente... Inclusive adentrar tem nesse surpresa momento- para vocês, viu? Olha aí, rapaz. A gente também gosta de surpresas aqui. Antes da gente chegar nessa parte do JA, a gente vai fazer um resumão do que a gente já falou até agora. Sim. Tete a tete, perguntas e respostas. Só para ficar bem claro aí para a galera que vai acompanhar. Eu creio que vão assistir durante esse episódio durante a quaresma e depois da quaresma, porque vai ficar aí no YouTube para sempre, até a gente tirar. Não vai tirar. Então, Até o YouTube virar um Orkut da Orkut vida. da vida, todo mundo esquecer. Então, o que é oração? Oração para mim é um olhar para si que nos faz encontrar um olhar para o alto. Por que devemos orar? Por que o católico deve orar? Porque é o lugar onde a gente vê o sinal de Deus como dom de Deus, comunhão com Deus.
e aliança com Deus. Como a gente deve orar? Tem um jeito específico? Como? Com a sinceridade do teu coração. Sem muita regra de... Isso eu aprendi, inclusive, com o Mateus, do Dom Pode. Sim. Cara, Deus só quer a sinceridade do teu coração. E o Mateus, que teve aqui, se dizia ateu, mas falou, não, mas se eu fosse assaltado, eu ia pedir auxílio à Nossa Senhora, então não era um ateu. E para quem devemos orar? Todas as orações são voltadas para Deus. Ele é nosso fim último. E nas formas de oração, né, a gente pode... Oração é agradecimento, oração é súplica, né? Oração é pedido. Então, se você está pedindo, começando, você está orando. Se você está agradecendo, você está orando, né? Então... Algumas pessoas têm até um entendimento um pouco limitante, eu vou assim dizer, sobre isso. Algumas pessoas dizem que não gostam de pedir, de rezar para pedir. Mas o maior sentido da oração é justamente é pedir. Tô toda hora lá pedindo. Cristo, quando se encontrou com a samaritana, qual foi a primeira coisa que ele fez? Pediu. E pediu para que ela pedisse. Sim. Se tu soubesses quem te ofereces, tu pedirias. Se conhecesses o dom de Deus. Nossa Senhora das Graças, quando apareceu, se vocês pedissem, tenham tantas graças para derramar. Se vocês pedissem. Então, o maior objetivo da oração é pedir. Existe o pedido, que é a oração, e existe o louvor. Sim. E o louvor, aí a gente coloca a parte do agradecimento. Mas a oração em si, o maior objetivo da oração, o próprio Cristo nos ensinou isso, é pedir. A oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Já começa pedindo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí vai uma sequência de pedidos. Perdoai as nossas ofensas. Verdade. E é o nosso maior Sim. exemplo de oração, né? Na oração do Pai Nosso você tem, como o Black falou, né? Se a gente for dissecar frase por frase, ali está o guia de como a gente deve orar, para quem, pelo que, como. Então está tudo ali na oração do Pai Nosso, né? Que a gente pode falar dela em outro momento, só que hoje, mais para o final, a gente vai falar do creio. Sim. Né? Vamos dissecar aí o creio, porque nós cremos que dará certo. Mas ainda pegando esse gancho, a oração mais completa que nós somos convidados a viver e a fazer é a Santa Missa. Sim. E ela é uma sequência de atos de pedidos. O momento onde o padre ele entra na procissão de entrada, ali é muito simbólico. Ele vai do início ao fim da Assembleia, caminhando. Como sinal de Deus que carrega os nossos pedidos. Se vai ao encontro dos nossos pedidos para levar até o altar. E aí a gente começa pedindo perdão. Depois a gente glorifica ser perdoado. E glorifica esse Deus que nos perdoa. Exatamente. E Deus nos convida justamente a viver a Santa Missa, ao menos, aos domingos. Mas não se limitem a isso. Ora, se você tem a fórmula, já que vocês pediram uma fórmula de oração, já que vocês têm a fórmula de oração mais perfeita, que é a Santa Missa, e Jesus nos pede para orar todos os dias, ora, por que não ir para a missa todos os dias? A nossa missão, eu sei que a gente vai adentrar isso mais a fundo, é convidar a viver a missa diária. Eu sei, são realidades e realidades completamente diferentes que infelizmente em Teresina não são todas as paróquias, ou na verdade são poucas as paróquias que oferecem a missa diária. Sim.
Então, muitas vezes, para as pessoas conseguirem se manter na Eucaristia diária, precisa se deslocar de norte a sul. A cada dia na semana tem que equilibrar a sua rotina ali para conseguir participar da Santa Missa. Mas se a gente já tem essa fórmula, que é a Santa Missa, e Jesus nos convida a rezar todos os dias, por que eu vou deixar para rezar só aos domingos? Eu tenho uma frase que eu costumo falar em alguns retiros e que algumas pessoas se escandalizam um pouco quando eu falo isso, né? Alguns até não gostam, mas eu costumo dizer que Jesus ele não é um peguete para você viver de encontros de finais de semana. Jesus te convida até... Eu assino embaixo, né? Jesus te convida a ter um relacionamento diário. Não é apenas aos domingos, não é apenas aos finais de semana, não é apenas no retiro. O próprio Cristo nos chama de noiva, chama a igreja de noiva. E se você tem um relacionamento, você quer estar com aquela pessoa todos os dias, toda hora. E se Cristo ele é o nosso maior alvo, o nosso maior amor, não é isso que a gente diz? Por que a gente quer viver de domingo em domingo? Ou quando dá? Quando sobra tempo. Quando sobra tempo. E aí a gente já deixa para o final dos mandamentos aquele que precisava ser o primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sai do primeiro lugar e vai para o último lugar, né? Ou se tiver espaço na prateleira, porque se não tiver, nem na prateleira fica. Pode falar agora sobre o Jair, puxar a pergunta. Pois é, rapaz. E aí, como foi falado no início aí, você hoje está à frente do Ministério de Intercessão do JAR. Isso. Como é que é essa rotina de oração do grupo em si? Queria que tu falasse um pouco sobre como é que vocês se reúnem para rezar, se adoram, se juntam para rezar um texto, como é que é? E Perfeito. falasse um pouco sobre o JAR mesmo, em si, como é que o JAR... Pronto, eu vou aproveitar o gancho e entregar para vocês 2 presentinhos. Aí, rapaz, Dessa obrigado. vez a gente que foi Presenteado. Obrigado. Podem abrir aí, vocês vão ver. Em uma das faces, vou chamar dessa forma, uma das faces da rosa, a gente tem o sinal do JAR e na outra os baluartes, os nossos padroeiros. O JAR é uma missão que nasceu com a intenção de rezar pelos sacerdotes. Nasceu na... A chave ficou lá no carro, depois eu boto. Não entendi. Minha chave ficou no carro. Mostrar pro pessoal que tá de casa. Sim, também. Aqui, ó. Não sei se vocês... Pera. Conseguem ver? Dá pra ver direitinho? Dá botar depois, a gente dá um zoom aí. Massa. De um lado a gente tem um sinal do JAR e do outro a gente tem os nossos 2 baluartes, que é Santa Teresinha e São João Paulo II. Como eu estava falando, a missão ela nasceu com o intuito de rezar pelos santos sacerdotes, especialmente no momento onde a igreja estava fazendo essa transição do papado, em 2013, a renúncia de Bento XVI para anúncios de Papa Francisco. E os jovens, naquela época eu não fazia parte do JAR ainda, né? Mas se reuniram para rezar e interceder para que Deus nos dê um bom Papa. Acredito que essas orações foram ouvidas que nos deu nosso grande pastor, o Papa Francisco. E desde lá a gente se reúne mensalmente em diversas paróquias de norte a sul de Teresina, em regiões próximas também, levando a adoração eucarística para muitos jovens que até então não tinham conhecimento da Eucaristia ou não tinham amor pela Eucaristia, né? E eu posso dizer, como eu já contei um pouquinho da minha história, eu fui alcançado por essa missão. E eu via aquela missão
acontecendo e eu me vi sendo tocado por aquilo e eu pensei, cara, eu quero fazer parte disso também. Isso é grande demais, eu quero fazer parte desse projeto, né? E só outro parêntese, que eu abro muitos parênteses. Sim. Né? A primeira vez que eu vi o Black, não sei se a Musa vai lembrar, e também não sei se foi a primeira vez que tu estava participando, né? Já pegando nesse... Sim. Foi num retiro, eu acho, ali depois da rodoviária federal, pro rumo do... No sítio Girassol. Ali, sim. Ali depois Eu não- o pessoal do Alphaville ali. Eu não fiquei no retiro, depois eu tive que sair, mas ficaram lá o Denis, o Matheus, o Joveci. Sim. O Joveci disse que nesse dia tocou o violão que saiu sangue do dedo. Foi a primeira vez, eu lembro, tava lá, não sei se era a primeira vez que tu tava indo, já tava Sim. recente. Eu tinha naquele acabado de momento. entrar, eu estava fazendo um processo vocacional, por assim dizer, Pronto, né? foi nessa época aí. Tava participando dos Amigos do Já, que a gente chama, que é os jovens que têm interesse em entrar na missão, né? E discernir se ali de fato é o lugar deles ou não. Sim. E eu estava vivendo esse processo naquela época. Foi o primeiro retiro já que eu estava participando. E foi de retiro, né? Onde é que eu estava mesmo antes do parênteses? Era nesse momento aí que eu tava entrando, Sim, aí no eu começo de entrei entrar no já o ano e tal. no já justamente por esse desejo de participar dessa missão, né? Dessa missão que tanto me alcançou e eu pensei, cara, eu quero fazer parte disso. E logo em seguida eu tive a oportunidade, eu recebi uma ligação de algumas pessoas, me convidando a fazer esse processo de discernimento dentro da missão. E onde eu caminhei por 6 meses, né? Acompanhei-o já nas missões, acompanhei-o já nas suas orações, na rotina do já, para discernir ali de fato se era o meu lugar ou não. O que foi que eu entendi que sim, e eu entendo ainda hoje que o já é o meu lugar, é a minha vocação. E pouco tempo depois também recebi esse cajado dentro da missão, que é coordenar esse grupo esse ministério de intercessão. Não sou digno, não sou nem sequer a melhor pessoa para isso dentro da missão. Mas Jesus tem preferência pelos piores. A graça talvez seja mais visível dessa forma. E aí, já hoje tem crescido bastante espiritualmente e também em, como é que eu posso dizer? Em maturidade também, Sim. certo? Já vamos fazer 11 anos agora em fevereiro, né? Inclusive, não sei se vai ao ar antes ou depois do aniversário. Vai agora dia 22. Então- Hoje é dia 22. Quase na véspera aí do já de aniversário. Dia 22, dia 22. Ah, é ao Próxima vivo, né? Próxima semana, vai lá. Dia 24 vai ser o nosso aniversário, o nosso já vai. de aniversário, que vai ser lá no Resid, então já fica o convite. Certo? Rapaz, conheço. E se vocês quiserem ganhar ganhar não, né? Que no caso vocês vão ter que comprar esses e outros presentinhos, mimos que te fazem lembrar da missão que vocês gostarem, vai estar à venda também, juntamente com alguns artigos que o próprio Resident também oferece. E a estrutura lá é boa, né? A estrutura lá é ótima. E acho que é isso. Tá faltando algo sobre o já? Não, já foi esclarecido. foi esclarecido. E aí, a gente já quase no finalzinho, a gente no final vai fazer uma dinâmica contigo, né? Sim. Mas antes a gente quer falar agora sobre a oração, né, do creio. Porque geralmente a gente fala sobre o Pai Nosso, a gente vai em outro episódio falar sobre o Pai Nosso, então a gente escolheu para esse episódio o creio, né, para a gente rezar ele aqui frase por frase e a gente pode falar alguma coisa do entendimento que a gente tem para deixar para ele, né? Então, vamos começar.
a orar e a falar sobre o creio, né? Sim. Então, creio em Deus Pai. Né? Como a gente pode... O que a gente pode tirar dessa primeira frase? Creio em Deus Pai. Cara, mais do que uma oração, ela é uma manifestação, né? Creio em Deus Pai. Primeiro que a gente já monta a hierarquia, por assim dizer, Sim. da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Sim. certo? Aí logo em seguida a gente vai ver que tem o Filho e o Espírito Santo. Mas creio em Deus Pai. Não é somente o ato de entender que existe um Deus, que é aquilo que a gente estava falando sobre ser mais pela razão do que pela fé necessariamente. Aqui não, aqui a gente está falando exclusivamente da fé. Creio em Deus Pai, que é um só Deus em pessoas três, né? E aceitar Ele como nosso verdadeiro Deus, Todo-poderoso, todo-poderoso, Criador Sai da do terra. céu e da da terra. O Lucas já tinha até falado antes, né? Que o Gênesis é Sim. o segundo livro que tu mais gosta. É esse criador do céu e da terra. Então, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então, o que a gente pode, o que a gente entende como único Filho? Único Filho de Deus. O que a gente pode falar sobre isso? Qual é o entendimento que a gente tem, que vocês têm sobre isso? E vocês aí nos comentários podem colocar aí também. Pode colocar os bastidores aqui também. Pode. O catecismo, ele nos ensina que Deus é amor, né? Ora, se Deus existiu antes de todas as coisas, e Deus é amor, ele precisa de algo para amar, que é o seu Filho. E essa abundância de amor entre o Filho e o Pai gera o Espírito Santo. Então, o único Filho, né? Porque ele foi o único que foi gerado, né? Então, Não criado, não criado, consubstancial ao Pai. justamente. Então, como o Black falou, né? Existia tanto amor em Deus Pai, tanto amor que desse amor gerou-se um filho. E entre o pai e o filho existia também tanto amor, né? Que houve uma inspiração do Espírito Santo. Sim. E aí nós temos a Santíssima Trindade, que tem, a gente pode dizer, essa sequência, mas ao mesmo tempo eles sempre existiram, né? Ao mesmo tempo. Então esse é o mistério da Trindade, né? E, Porque é muito complexo quando a gente fala de tempo, cara. sim, exatamente, né? A gente tem essa ideia de tempo sequencialmente, mas para Deus não existe essa sequência, né? E entre os três existia tanto amor que esse amor transbordou. E aí veio a criação do homem, né? Então, Jesus é o único filho porque ele foi gerado, né? Nós somos filhos adotivos. Né? Então, nós somos filhos por criação e Jesus é filho por geração. E continua, né? Não necessariamente na oração, mas isso que tu falou, que existia tanto amor entre eles que transbordou, que fez a criação. E a palavra de Deus vai dizer que Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso. É isso. E essa parte do Gênesis que a gente falou, né? Existia tanto amor que transbordou. E nesse transbordar, a Trindade falou, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Um privilégio que nem os anjos tiveram. Exatamente. Ser criado à imagem e semelhança de Deus. E daí vem a queda daquele, né? Que já está lá embaixo, deixa ele lá embaixo mesmo. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. E nasceu da Virgem Maria. Então, esse concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, é também a base
do catolicismo, né? Sim. De você ser cristão, né? E é aquilo que eu falava também agora há pouco, onde a humanidade e a divindade se encontrou num só ser. Uma que é Cristo. intercessão matemática para depois Exato. uma intercessão com SS. Exatamente. Então é isso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Então, nessa parte aqui já do Pôncio, a gente já vê o plano, né? A gente pode entender como o plano de salvação em Sim. curso, né? Morreu, ressuscitou, foi crucificado. Não. Primeiro foi crucificado. Morreu e ressuscitou. Crucificado, morto e ressuscitou. Então a gente vê nessa oração um plano. Sim. Um plano de salvação, né? Que Deus Pai Todo-Poderoso, né? Criou. Então vamos. Já está quase no final, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, Desceu à mansão dos mortos E ressuscitou ao terceiro dia. e subiu aos céus. Então, essa parte aqui a gente vai viver mais lá na frente, né? Sim. Já no final da Quaresma, já na Semana Santa, né? A Quaresma vai até a quinta-feira. Quinta-feira Santa. E aí tem a Semana Santa a partir do domingo de Ramos. Então a gente já vê desceu à mansão dos mortos, né? E ressuscitando ao terceiro dia já na Páscoa, né? Exatamente. Então a gente vê essa parte já no finalzinho da Quaresma, né? Então é uma oração que também cabe ali dentro da Quaresma, nessa parte da ressurreição. Então desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. E onde ele está? Sentado à direita de De Deus Deus Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, que a gente falou também no começo. Né? Sim. Então essa crença em Jesus faz com que a gente creia, né? que ele morreu, ressuscitou e a gente vai ter um julgamento. Né? Sim. Tanto os vivos e os mortos, aqueles que já morreram, que o Black falou, né? Que também por Deus intercedem por nós, né? Vocês já viram aqueles castelos de cartas? Que a pessoa vai construindo uma carta em cima da outra. Eu vejo o creio exatamente como isso. Um castelo de cartas. Justo. Cara, se você tirar qualquer uma dessas frases, você quebra o creio inteiro. Porque a partir do momento que você tira essa frase, tudo aquilo que você falou anteriormente não faz mais sentido. Tu tem um creio escrito aí? Tenho não. Mas, pode procurar aqui. Vamos rezar novamente do início. Do início, olha. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vamos dizer que Deus não criou o céu e a terra. Então, como Ele é Todo-Poderoso? Então já anula o que você disse. Anteriormente. E você vai fazendo esse exercício seguidamente. Sim. Ressuscitou, ou morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mas se ele não tiver morrido? Então... Se a gente não crê que ele ressuscitou também, né? Se não crê que ele ressuscitou... próprio São Paulo ele diz isso nas cartas. Se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Então todo creio, ele não é apenas amontoado de palavras jogadas, não. Existe uma construção. Construção, exatamente. É por isso que é chamado do pilar da nossa fé. Que é aquilo que baseia a nossa fé. Não só baseia, é aquilo que, como eu falei lá no início, manifesta a nossa fé. O creio é literalmente isso, uma manifestação da nossa fé. Tanto que quando a gente vai rezar o creio na Santa Missa, o padre usa exatamente esse termo. Manifestamos a nossa fé rezando. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, não é apenas uma oração, é uma manifestação daquilo que você crê. E, para finalizar, cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém, que assim seja. Então, Black, a gente já está chegando no final aqui da nossa entrevista e nos próximos minutos a gente vai encerrar com a dinâmica. Sim.
que é conhecida como escolha santa. Sim. E aqui a gente vai te colocar em algumas situações e você vai escolher de acordo com suas experiências. É? Nada Melhor que muito. bala, não, Black. Nada muito. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui uma boa. Vamos com essa aqui que eu acho que é legal, né? Começou assim. Tô com medo já. Ó. Lá. Não, essa aqui é boa. Tu falou das bodas de Caná, né? Então, estar com Maria nas bodas de Caná e presenciar o primeiro milagre de Jesus. Ou estar com os apóstolos na multiplicação dos pães e dos peixes. Bora de Caná. Porque continua seguindo uma mesma linealidade, só que com Maria lá. Né? Sim. Porque Jesus multiplicou os pães, mas Jesus também fez vinho de uma água. Pela intercessão de Nossa Senhora. E muito mais do que isso, eu quero saber o que aconteceu naquele corte ali da Bíblia, se vocês sabem do que eu tô falando. Façei tudo que ele vos disser. E ele disse, mas ainda não é meia hora. E ele faz. O que aconteceu ali? Eu quero saber o que aconteceu ali. O que Nossa Senhora fez? Qual foi o olhar de Nossa Senhora para Jesus? Quando Nossa Senhora chega para Jesus e fala, eles não têm mais vinho. Jesus fala, o que eu tenho a ver com isso? A resposta de Jesus foi quase essa. Não é chegar a minha hora. É chegar a minha hora. E Nossa Senhora fala, fazei tudo que ele vos disser. E Jesus faz aquilo que Nossa Senhora tinha pedido. O que aconteceu ali, cara? Eu quero saber. Ela meio que, né? Sim, mas não tem nada a ver, não. Aí só se vira e fala, ó, faz aí o que ele disser. E sai, né? Essa é boa. Presenciar Pedro obedecendo Jesus e lançando a rede para encher a barca de peixes, ou presenciar Jesus puxando Pedro do mar quando ele estava afundando? Puxando Pedro do mar. Com certeza. E a última, aqui para encerrar. Ser Simão Cirineu e ajudar Jesus a carregar a cruz. Ou ser José de Arimateia e ter a ajuda de Nicodemos para retirar Jesus da cruz após a sua morte. Já que nós, né, falando aqui da via sacra e já da morte e quaresma, Aí vocês essa é a pegaram pergunta pesado. para finalizar. Vocês pegaram pesado. Cara, mas eu vou com Cirineu. Eu acho muito interessante a passagem de Cirineu porque ele não fez por boa vontade. Ele não queria carregar aquela Ali cruz. chamaram ele. Obrigado. Só que naquele momento ele foi curado por aquela cruz. Né? E eu me identifico muito com isso. Cara, eu não vou mentir, eu não quero assumir a minha cruz, não. A cruz é difícil, a cruz é pesada. Mas ao mesmo tempo é essa cruz que cura. Então, assim, ser cristão, ser católico, é literalmente assumir as nossas cruzes. Nós somos a igreja da cruz. Diferente de outras denominações, a gente não prega a prosperidade. A nossa fé ela é pautada do início ao fim na cruz. Enquanto outras falam sobre se aceitar, sobre ser quem você é. Cristo nos convida a negar nós mesmos. Sim. E assumir a nossa cruz. Então, naquele momento, Simão Cirineu, obrigatoriamente, ele teve que negar a si mesmo e assumir aquela cruz. E eu me vejo muito nisso. E a gente assumindo a nossa cruz que a gente é curado. Sim. E essa é a mensagem que a gente deixa para essa quaresma, né? Que a gente, por meio das orações diárias, a gente aceite essa cruz, assim como Simão Cirineu, e sejamos curados pelo poder de Jesus Cristo, né? Pela misericórdia também de Jesus Cristo. Então é isso, meu povo.
Muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado ao Black, que aceitou o Eu nosso que agradeço, convite. querido. Obrigado. Valeu, Black. E é isso. Nos acompanhem nas nossas redes sociais. E não esqueçam, Santo Pode, toda quinta-feira no YouTube, às 7h30, este episódio 11, nós falamos sobre oração. Porque vocês já entenderam que o santo pode. Pode. Valeu. E é pra já. E é pra já. Boa, boa, Pode ir pra já. Valeu, meu povo. Um Tchauzinho. abraço. Até mais.